ao Senhor bem forte. Ah, glória a Deus. Graças a Deus. Abra sua Bíblia, por gentileza. No Evangelho de Marcos, no capítulo de número 10, a partir do verso 46. Evangelho de Marcos, capítulo de número 10, a partir do verso 46. Glórias a Deus, hoje é 4 de janeiro, glórias a Deus, de 2023. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado, Senhor, porque aqui estamos. Glórias a Deus. Evangelho de Marcos, todos têm? Capítulo 10, a partir do verso 46. É um texto bem conhecido, se encontra também no Evangelho de Mateus e também no Evangelho de Lucas. Mas vamos fazer a leitura aqui no Evangelho de Marcos. Depois foram para Jericó. E saindo ele de Jericó com os seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamasse. E chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Aleluia. Toma o teu assento dizendo glória a Deus. Aleluias. Não desperdice as oportunidades. Existem oportunidades que são únicas. Elas não voltam. E nós não podemos desperdiçar oportunidades. Talvez tenhamos desperdiçado algumas oportunidades em 2022. Mas nós precisamos olhar para esse ano que se inicia e com muita diligência realmente olhar para as oportunidades e não perdê-las, para que venhamos alcançar tudo aquilo que Deus tem para nós. Aleluias. Eu tenho falado aos amados irmãos, procurando abordar o tema relacionado que sejamos um em Cristo Jesus. E falamos há poucos dias, na verdade já no ano passado, que estava aí pertinho, acerca daqueles 4 amigos que tiveram uma posição muito importante para que aquele paralítico viesse a ser curado. Sabemos muito bem que Jesus olhou para a fé daqueles rapazes, para a fé daquele paralítico também. Mas a atitude daqueles 4 rapazes de se esforçarem, de terem empatia, se colocar no lugar daquele rapaz paralítico e lhe conduzi-lo até Jesus, fez toda a diferença na vida daquele rapaz. Falamos também que devemos acender a candeia, varrer a casa com muita diligência, para que venhamos encontrar a dracma que, porventura,
tenhamos nós perdidos, como aquela parábola ensina, valores dentro da nossa própria residência. E só iremos encontrar esses valores se verdadeiramente varrer a casa, acender a candeia e procurar com muita diligência, com muito cuidado. E achando, fazer como aquela mulher fez. Convidou as amigas, as vizinhas e celebraram. Deus espera que venhamos celebrar 2023. Deus espera que venhamos verdadeiramente sermos termos atitude e que não venhamos perder as oportunidades para que verdadeiramente venhamos então tomar posse de tudo aquilo que Ele já tem liberado para nós neste tempo. Existem muitas promessas inseridas nas Escrituras Sagradas. Centenas de promessas. E essas promessas, elas estão diante do povo de Deus. Mas requer da nossa parte atitude, posicionamento, requer da nossa parte entender o tempo de Deus, entender o agir de Deus, entender o plano de Deus. As bênçãos já estão liberadas nas regiões celestiais. Eu vou repetir para você. As bênçãos já estão liberadas nas regiões celestiais. Elas não vão ser liberadas, elas já foram liberadas. Isso me leva a entender que eu que preciso ter acesso a elas. Tanto que a palavra de Deus nos ensina que as bênçãos do Senhor nos alcançarão. Por que ela me alcança? Porque eu estou no lugar certo, no posicionamento certo, alinhado à palavra. As bênçãos irão me alcançar. Eu não preciso ir atrás, elas irão chegar até nós. Quantos podem dizer amém por isso? É muito importante entendermos isso. E quando a gente olha para esse texto, que é muito conhecido, fiz questão de olhar para esse texto, um texto que você talvez já saiba o final, sabe o contexto, não há muito mistério aqui dentro desse texto, porque nós sabemos muito bem que Bartimeu, ele vai enfrentar desafios e vai ser curado, e a fé de Bartimeu, como nós vemos aqui nos últimos versículos, Jesus está dizendo: a tua fé te salvou. A sua atitude de fé mudou a tua história. E é sobre isso que eu quero falar para você nessa noite. Observe que o texto, no verso 1, está dizendo justamente que Jesus havia entrado em Jericó. E agora Jesus está saindo de Jericó. Você pode olhar isso no verso de número 46. E o texto vai dizer que Bartimeu está junto ao caminho. Ele não está no caminho, ele está à beira do caminho. Todo ser humano, quando está à beira do caminho, ele está em fracasso. Porque Jesus, ele é o caminho. Ele é a verdade. Quando nós estamos no caminho, então teremos o nosso milagre. O que acontece é que muitas vezes nós estamos na beira do caminho. Nós estamos junto do caminho, mas nós não estamos no caminho. Há uma grande diferença em estarmos no caminho de estarmos à beira do caminho. Estarmos junto ao caminho. O Senhor espera que nós venhamos entender isso. Bartimeu, ele está vivendo um momento de fracasso. Você sabe muito bem que ele é cego. Ele tem uma capa. O texto diz que ele recebeu do Império Romano uma capa que dava a ele a autorização de ser o pedinte, de estar em determinados locais, aonde ele quisesse. Com aquela capa, ele poderia pedir, ele poderia mendigar. Era algo que ele havia adquirido devido à sua
debilidade, devido à sua necessidade. Então Bartimeu, esse cego, filho de Timeu, ele está na dependência do governo terreno. Ele está na dependência de uma capa que dá a ele a autorização, é um certificado, algo que dava o direito a ele de viver ali naquelas condições, todos os dias. Por quê? Porque o que o homem oferece nos faz escravo daquilo, mas o que o céu nos oferece nos tira da mesmice. O que o homem oferece, ele oferece para manter aquela pessoa no mesmo estado, na mesma situação. Bartimeu tinha uma capa, ele tinha autorização, mas ele permanecia cego, mendigando, pedindo, precisando da ajuda. Jesus está passando ali. É importante entendermos, e isso está inserido, é muito fácil de entender, que Bartimeu, esse cego, ele não enxerga, mas ele não é surdo e nem é mudo e nem é aleijado. Ou seja, o que podemos aprender é que ele é uma pessoa de atitude. Bartimeu não está esperando, Bartimeu não está aguardando ou dizendo, se Deus quiser, esse Jesus que está passando aí, vai vir até a mim, vai impor as mãos sobre mim e vai me curar. Não, Bartimeu não pensa assim. Bartimeu, ele tem um posicionamento. Qual o posicionamento? Ele procura saber, em primeiro lugar, que barulho é aquele e quem está passando ali. Atitude de quem quer receber o milagre. Atitude de uma pessoa que está disposto a pagar o preço. E aí entra uma questão, 2023 está aí. O quanto eu estou disposto a me apresentar, a me envolver para ter uma nova visão. Até onde eu estou disposto a ir, até onde eu estou disposto a suportar as pressões da vida para que eu possa ter uma nova visão. O que nós precisamos, a igreja brasileira, a igreja, o cristão precisa de uma visão verdadeira, de uma visão, de um entendimento de como funciona o reino de Deus. Ter uma mentalidade, na verdade, renovada. Uma mente renovada é uma vida transformada. É entender como o céu trabalha. A dificuldade nossa, a dificuldade de muitas pessoas é entender o agir de Deus. É compreender que o céu não vai ficar olhando para mim, para você, e olhando para a nossa crise espiritual. Não, o céu está olhando para a nossa obediência, a nossa fidelidade, a nossa maturidade espiritual. Quando vocês estão entendendo, diga amém. O céu não está olhando se eu estou, emocionalmente eu estou afetado. Não. O céu espera que nós venhamos ter a maturidade de um discípulo. A maturidade de um homem, de uma mulher de Deus, que sabe esperar o tempo do cumprimento da promessa. Que não inventa moda. Que não pega pirraça. Que não fica culpando A ou B. Mas que entende que no tempo certo o céu vai trabalhar se ele estiver alinhado à palavra de Deus. E vou te dizer mais uma coisa. Tem situações que Deus não vai fazer. Sim ou não? Isso é maturidade, irmãos. É entender que Deus às vezes não vai te responder. Não vai fazer. E Ele não deixou de ser Deus, Ele continua sendo soberano. Somos nós que precisamos entender que Deus sabe o que é melhor para nós. Esse é o desafio das pessoas. Às vezes, muitas pessoas estão desanimadas porque receberam uma profetada de alguém, dizendo que Deus vai fazer, e Deus nunca disse que iria fazer.
E essa pessoa se decepcionou. Muitos. Por quê? Porque as pessoas querem ouvir o quê? Deus vai fazer, Deus vai fazer, Deus vai fazer. Deus tem poder para fazer. Se Ele vai fazer, é outra coisa. Se Ele vai operar o milagre, é outra coisa. É no tempo dEle e é Ele que sabe. Quando vocês estão entendendo, diga amém por isso. Primeira coisa que eu encontro aqui, a atitude de Bartimeu. Nossas atitudes revelam mais sobre nós do que as nossas palavras. Nossas atitudes falam muito mais do que as nossas palavras. Por quê? Porque tem pessoas que acreditam que Deus pode fazer, mas não tem atitude. Tem pessoas que sabem que as coisas acontecem, elas divulgam as coisas que acontecem, mas existem pessoas que fazem acontecer. Tem pessoas que elas põem a fé em ação. Elas têm atitude. Elas não ficam esperando Jesus ir até elas. Elas não ficam esperando o profeta liberar uma palavra sobre elas. Não, elas têm atitude de alinhar elas no altar de Deus. Eu vou te dizer uma coisa. Você não precisa em si de uma palavra profética, porque a palavra já está liberada. Nós precisamos do cumprimento dela. E o cumprimento dela, entenda isso, depende de mim. Não depende de A ou B, depende de mim. Depende do meu entendimento da palavra, da minha maturidade, da minha renúncia, de entender que quando eu me alinho à palavra, ao altar de Deus, é o que vai dizer lá em João capítulo 15, verso 17. Porque o verso 16, Ele nos escolheu. Não foi vós que me escolheste, mas depois Ele vai dizer, tudo que pedis em meu nome, o Pai vai lhe conceder. Essa é a nossa dificuldade, sua e minha. A dificuldade que temos de nos alinhar, de nos entregar, de confiar, de acreditar, de mergulhar. Porque quando nós fazemos isso de coração, porque Deus é Deus que conhece e entrega. Às vezes a gente está fazendo uma entrega e não é uma entrega. Às vezes a gente está fazendo algo que não é algo de excelência, queremos barganhar. Deus sabe tudo isso. Às vezes estamos oferecendo algo como Caim ofereceu, achando que vai arrasar, mas não vai, Deus está rejeitando. Às vezes queremos o tratamento de Abel, mas agimos como Caim. E Deus está dizendo assim, não, são vocês que precisam ter um posicionamento. Então eu aprendo aqui com esse cego, que quando ele percebe que Jesus está passando ali, e isso aqui é outro ponto importante para você entender, que Jesus não vai voltar mais em Jericó. É a última vez que Jesus pisa em Jericó. Jericó é uma cidade muito importante. Você vai ver sempre ela sendo mencionada. Zaqueu morava em Jericó, teve um encontro. A parábola do bom samaritano fala de Jericó. E essa Jericó é a cidade mais antiga do mundo. Essa Jericó não é a mesma Jericó nos tempos de Josué. Aquela Jericó do tempo de Josué foi destruída, está lá só as muralhas arqueológicas da cidade. Essa cidade de Jesus, Jericó, é próxima àquela cidade. Porque aquela cidade do tempo de Josué não podia ser reconstruída. Havia uma maldição sobre ela. Então ali ela ficou. Então Bartimeu, ele entende que é a última oportunidade dele. E por isso eu digo para você, não perca oportunidades. Oportunidades são únicas. 2022, não perca mais oportunidades na tua vida. Tenha discernimento daquilo que Deus quer fazer. 1
Primeiro ponto dessa mensagem, atitude de Bartimeu. Mudou a história. Ele agora, ele não vai pedir, Alexandre, dinheiro para Jesus. Você percebeu isso? Ele é diferente. Quando ele ouve, ele pergunta. Eles estão dizendo, isso aqui é um outro ponto importante, eles estão dizendo, Jesus de Nazaré está passando aí. Por que de Nazaré? Porque havia uma profecia dizendo que nada bom de Nazaré poderia vir. A mensagem talvez é desanimadora. Mas só que Bartimeu, ele é um cego que enxerga espiritualmente. O pior cego, irmão, é aquele que não quer enxergar, não é verdade? O pior cego é aquele que olha a necessidade de um rei e não se apresenta. Que olha a necessidade do próximo e não ajuda. O pior cego. Bartimeu entende. É a minha oportunidade. Bartimeu, que estava junto ao caminho, à beira do caminho, ele agora percebe que o caminho está ali. Jesus, o caminho. Ele chega, ele ouve, ele não pede dinheiro. Porque ele vai dizer, quem que está passando aí? É Jesus o Nazareno. Mas ele não olha Jesus como o Nazareno. Ele olha Jesus como raiz de Davi. Ele enxerga diferente. Espiritualmente, Bartimeu, o posicionamento dele é, não, quem está passando aí, aleluia. Eu imagino, eu quero fazer uma ilustração, eu imagino Bartimeu sentindo a presença da glória ali. A glória sendo manifesta ali. A graça passando ali. E Bartimeu, ele grita, Jesus, filho de Davi. Ele não diz Jesus de Nazaré. Jesus, filho de Davi. Ele entende de onde é Jesus. Da linhagem que ele é. O senhorio daquele que está passando. E aí o texto diz, o segundo tópico, que vai haver o quê? Uma pressão sobre Bartimeu. Olha para o teu irmão, dá uma olhadinha para ele assim, e diga para ele, você está preparado para enfrentar as pressões da vida? Porque não pensa você que não vai ter pressão em 2023, não, que vai ter. Sim ou não? Pressão, irmãos. E aí eu aprendo aqui, sabe o que eu aprendo? Que a pressão não pode me paralisar. A pressão não pode me paralisar. A pressão não vai me anestesiar, não vai anestesiar você. Você vai se mover no meio da pressão. Eu vou te dizer mais, a pressão vai extrair de você atitude. A pressão vai aumentar a sua atitude. Gostei disso. Ele tem atitude. Mas muitas pessoas, vocês podem perceber que na hora da pressão, param. Na hora da pressão, não era de Deus. Irmão, para com isso. Para com isso, tira isso. Se for de Deus, para com isso. Isso é meninice. Eu não estou bravo não, tá? É porque tem hora que eu ouço algumas coisas que eu falo, como que pode? Está na hora de crescer. Na hora de avançar. Se Deus quiser, Deus vai fazer. Não. Aonde está a nossa atitude? A pressão vai vir. A adversidade vai vir. Mas a pressão vai aumentar a minha atitude. A pressão, a adversidade vai fazer com que eu possa realmente entender e gritar mais alto. A pressão, a oposição não vai me fazer recuar. Eu vou perseverar.
naquilo que eu estou vendo na minha frente. É a oportunidade, irmãos. A oportunidade está ali. Volto a dizer, Jesus está passando, saindo de Jericó. Não volta mais em Jericó. Ele não volta mais. Ele está indo para Jerusalém. Ele vai para o Gólgota. Ele vai finalizar ali o seu ministério. Ele não volta mais. É a oportunidade que Bartimeu tem. E aí o texto vai dizer, no verso 48, que a multidão vai pressionar Bartimeu e vai dizer o que? Cala-te, fica quieto, cala a boca, irmãos. É a pressão. Desiste, abre mão, esquece, para de sonhar. Você não é capaz. Se acostuma com a sua capa. Continue cego, continue à beira do caminho. Não, mas ele já está vendo o caminho na frente dele. A pressão está ali. Mas ele persevera. O que o texto diz? E ele clamava mais alto. Pressão tem que extrair de nós mais atitude. A pressão precisa extrair de nós mais atitude. E aí o texto vai dizer um pouco mais adiante, no versículo, que levantando ele, clamando mais alto. Sabe o que eu imagino, Ronaldinho? A multidão dizendo assim: não tem jeito de calar esse cego. Porque quando a gente fala para ele calar e ficar quieto, Rogério, ele grita mais alto. Irmão, todas as vezes que um homem de Deus, uma mulher de Deus tem atitude, o céu trabalha a seu favor. Agora a atitude toma quem tem fé, quem acredita. Ô Moisés, por que você está clamando? Por que você está aí diante do mar? Diga ao povo que marche. O Golias enfrentando Davi, o que Davi faz? Apresenta. Todo ato de atitude terá um agir do céu a nosso favor. O texto vai dizer, irmãos, que ele clamava mais alto. O povo dizia para calar e ele clamava mais alto. Ele não parou de clamar. Sabe qual é o problema de muitas pessoas? Que no meio da pressão eles calam. Eles param. Eles desistem. E acham ainda que é vontade de Deus. Não, é muita perseguição, então não é de Deus. Ei, a perseguição precisa estar presente na nossa vida. Por que a igreja primitiva crescia? Ela era perseguida. Porque quando não há um mexer no ninho da nossa vida, a gente acomoda. A gente acomoda com muita facilidade. Está muito tranquilo, muito tranquilo. E Deus enviou a perseguição e a igreja expandiu. Aqui ele gritava. Eles não conseguiam pará-lo. Ele não parou. Escute. Mas Jesus parou. Olha para o teu irmão e diz: se você não parar, Jesus não para. Você não pode parar, porque Jesus vai parar porque você não parou. Entendeu isso? Porque você não parou de clamar, Jesus vai parar para te atender. Porque você não parou, porque você não desistiu, porque você suportou a pressão, Jesus para te atender. Está pegando isso? Eu não tenho mais tempo. Vou acelerar. Se você suportar a pressão, manter a atitude, aumentar a atitude, aumentar o ritmo, Jesus vai parar. Por quê? Porque você não parou. Está entendendo o mistério disso? Quando a gente não para, Jesus para. E diz: manda chamar ele. Ou seja, ele ouviu você gritando no meio da multidão. Ele conhece você. Ele me conhece. No meio de uma multidão, ele diferenciou
o seu clamor, a sua adoração. E aí o texto diz: mande chamar. E aí Bartimeu está ali e ele diz: levanta, porque ele está te chamando. Tenha bom ânimo. Olha para o teu irmão e diga: tenha bom ânimo. Levanta. Ele manda te chamar. Tenha bom ânimo. Ou seja, ele está te chamando. E aí o texto diz que ele lança da sua capa. Porque quando eu estou no caminho eu não preciso de capa. Quando eu vou encontrar com Jesus eu não dependo mais de capa. Que a nossa capa venha a ser colocada de lado. A gente depende de Jesus. É Ele que vai solucionar os nossos problemas. Não é o A, não é B, não é governo, não é sistema. É Deus que vai fazer a diferença na nossa vida. O texto diz que antes dele chegar em Jesus, ele lançou da capa. Não, ele se levantou, jogou a capa, dizendo: antes do meu milagre acontecer, eu já estou dizendo que eu não quero isso. Isso é confiança, irmãos. Isso é fé. Porque ele já tinha ouvido falar certamente das proezas de Jesus, dos milagres de Jesus, porque ele já havia feito. Jesus era conhecido em todas as cidades circunvizinhas ali. Todo mundo já havia falado de Jesus. O Lázaro que já tinha ressuscitado, todo mundo sabia que era Jesus. E Bartimeu não perde tempo. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Está te chamando, tá? Lança da capa, não preciso dessa capa, não preciso dessa autorização do Império Romano, não preciso mais de mendigar. Ele vai fazer algo para mim. Amém. E aí eu entro para finalizar, escute. Ele chega diante de Jesus. Mas nós temos, sabe o que Jesus fala para ele? Todo mundo às vezes acha essa pergunta óbvia, mas por que Jesus perguntou a ele? O que quer que eu te faça, sendo ele cego? Porque Jesus espera que nós venhamos ter certeza daquilo que nós queremos. Ele poderia querer outra coisa. Cada um tem uma escolha. Mas eu te digo nessa noite, se o Senhor chega para você agora, como está aqui nessa palavra, você sabe o que você quer hoje? Porque tem muitas pessoas que não sabem o que quer. Você há de convir comigo que tem muitas pessoas, talvez você aqui me ouvindo agora, se chegar para... Não é lista, o que você quer. Qual é a prioridade? Ah, Jesus, não, peraí. Deixa eu pensar. Posso responder amanhã? Você precisa saber o que você quer. E Bartimeu, ele sabe o que ele quer. Bartimeu é uma pessoa resolvida. Ele sabe o que ele quer. Você sabe o que você quer? Vamos colocar de pé, por gentileza. Bartimeu, ele é perseverante. Bartimeu sabe o que vai pedir para Jesus, irmãos. Irmãos, olha só. Ele sabe o que vai pedir para Jesus. Elisete, Jesus pergunta para ele: o que você quer que eu te faça? Ele responde na lata. Ele responde que eu veja. O que você quer, irmão, para 2022? Não é uma lista, não, irmão. Você pode até fazer a lista, mas você tem que ter maturidade de entender do que é prioridade nessa lista. O que é essencial nessa lista. O que pode esperar. O que não é tão essencial assim. Porque a gente, em questão de fazer uma lista, a gente faz. Mas o que é que vai mudar na tua história? Na verdade. Não deixe que o teu momento paralise o teu movimento. Jesus está aí diante de mim e de você hoje. E falando: o que você quer que eu te faça?
Hoje está quente, hoje está um calor. É inverno, não dá para usar outro tipo de roupa de verão, mas hoje não dá para lutar guerra nova com armas velhas. Não dá para fazer um remendo, um pano novo num remendo velho, num pano velho. O que você quer para 2022? Não dependa, eu estou aqui nessa noite, pare de depender da capa. Ele já tem tudo pronto para você. Você acredita nisso? Ele já tem tudo pronto para mim. Ele já tem tudo pronto para você. Você é filho. Nós somos filhos. O que é que você quer? O que é que você quer hoje? Não pensa duas vezes. Diga o que é que você quer. Sério saber o que nós queremos. Vou te dar um exemplo básico. Dependendo do que você vai pedir, vai vir agregado de muito mais do que você está pedindo. Está entendendo? Se você não souber pedir, que perde somos nós. Agora, se você souber pedir, lembra de Salomão, o homem mais inteligente de toda a história. Deus chega para Salomão, Patrícia, e diz assim: o que você quer que eu faça? Salomão, sério, não pediu dinheiro. Tem gente que pede dinheiro, né? Dinheiro, poder, meu nome no outdoor, ostentar. Então Salomão não pede isso. Essa geração só pensa nisso. Salomão não pede. Se você souber pedir, você vai ter tudo de Deus. Se você souber pedir, você vai ter muito mais do que você está pedindo. Salomão passou a pedir o quê? Salomão pediu sabedoria. E o que veio? Veio o reino, veio o poder, veio tudo. Saber pedir é saber extrair a virtude e a graça de Deus para as nossas vidas. Que você possa olhar para esse homem cego, na beira do caminho. Saiu da beira do caminho, passou a seguir Jesus, o texto diz, passou a ir junto com Jesus. O cego não é mais cego, mas é um adorador, é alguém que entendeu o chamado. Eu quero finalizar com você te dizendo isso. Você já tem tudo. Você já tem tudo. Você só precisa saber o que você vai priorizar. Da parte de Deus, Deus já liberou. Você é filho. Igreja, somos filho de Deus. Podemos. Mas para quê? Aonde está a motivação? É reino. Deus vai fazer, a motivação é reino. A motivação é o céu. Porque quando eu entendo que eu estou aqui de passagem, meu irmão, meu coração vai estar em outras coisas. Eu finalizo com você. Você já ouviu aquela ilustração do Charles Spurgeon?
Charles Spurgeon, no livro dele está escrito, um grande pregador, ele foi convidado, escute isso, foi convidado para fazer uma visita a uma mulher que estava doente, estava enferma, já estava à beira da morte, uma senhora que trabalhou muito a vida toda e que estava muito doente. Spurgeon foi à sua residência para orar, e chegando ali naquele quarto simples, humilde, ele fez a oração, mas ele olhou e viu que na parede onde estava a cama daquela mulher tinha um testamento. Ele então olha para aquele testamento, sendo conhecedor, e diz para aquela mulher: a senhora tem noção do que está escrito aí? Ela disse: eu ganhei esta carta há muitos anos atrás do meu patrão, e eu achei muito bonito, e eu resolvi colocar no quadro e pendurar. E Spurgeon então disse para aquela mulher: isso não é uma carta, isso é um testamento. E no testamento está dizendo que o seu patrão, para quem a senhora trabalhou, ele não tem herdeiro, e ele deixou tudo para a senhora. E ela disse: mas ele já morreu, já tem alguns anos, muitos anos. Pois é, tudo era seu, e ela estava vivendo uma miséria, com um testamento, com as bênçãos, tudo ali diante dela. Era só ela reivindicar. O que isso quer dizer? É o mesmo que eu e você. É só você reivindicar, meu irmão. É só você, só depende de você. É só você reivindicar. Você é filho. Mas o filho, se for menino, ele não vai poder assumir. Só assume quando cresce. Só assume quando amadurece. Então tem direito de tomar posse da herança. Tome posse da herança 2023. Levanta a tua mão e diz: a herança é minha. Repita bem alto: a herança de Deus é minha. Aleluia. A herança é sua. A mudança que eu preciso do Pai. O testamento já está liberado. O milagre que eu espero do Pai. Oh, glória te damos, Senhor. Vem me socorrer. Vem nos socorrer, Senhor. Vem nos socorrer, Senhor. Atitude. Suporte a pressão. Persevere. Se livre da capa. E saiba o que verdadeiramente você quer para você. E o céu trabalha. E o céu faz. Em nome de Jesus. Abra as mãos e recebe de Deus nessa noite essa palavra de vitória para você. Recebe de Milagre, Senhor, eu tomo posse. A cura que eu preciso, tomo posse. Te adoramos, ó Deus. Te adoramos. A minha Oh, bênção, aleluia. Senhor, eu tomo Recebe a tua bênção. posse. Abra as mãos para Recebe a tua bênção. receber. Em nome de Jesus, tome posse da tua vitória. Aleluia. Senhor, abra as mãos para receber, Senhor. Aleluia. As nossas atitudes falam muito mais do que as nossas palavras. Creia. A tua fé te salvou. Bartimeu, a tua fé te salvou. Você que está me ouvindo, a tua fé te salvou. Em nome de Jesus. Aleluia. Abra as mãos para receber. Faça assim com as suas mãos. Que você receba o que
você está apresentando diante de Deus. Que Deus faça por você nessa noite. Como foi dado o testemunho aqui, que o teu milagre te alcance nessa noite. Em nome de Jesus. O teu milagre, conforme a tua fé. Aleluia, conforme a tua fé. Bartimeu, a tua fé te salvou. Ei, eu poderia dizer o teu nome, dizendo a tua fé. A tua fé vai mudar essa história. Amém, igreja? A tua fé vai mudar essa história. Pastor, minha fé está mais ou menos. Então melhore ela. Senhor, aviva a tua obra. Melhora ela, aumenta a nossa fé. Mas Deus disse, aumenta a minha fé, Senhor. Aumenta. Tem hora que eu sou meio incrédulo, Senhor. Então pede ele, aumenta a minha fé, Senhor. Não olhe as circunstâncias. A fé vai além. A fé não olha as barreiras. Vou dizer mais. Na outra hora eu explico isso. A fé, escute, a fé é cega. A fé vem pelo ouvir, não pelo ver. Então a fé, ela é cega. Porque as nossas vistas, a nossa visão pode nos impedir de acreditar. Não deixe a tua visão atrapalhar os planos de Deus na tua vida. Creia. A fé, ela é cega. Não estou vendo, mas eu creio. Não sei como, mas eu creio. Recebe isso em nome de Jesus. Senhor, nós te agradecemos. Muito obrigado. Nos leva em segurança, Senhor. Ah, Deus, nós estamos saindo daqui, Senhor, avivados, animados. Que essa fé, Senhor, venha gerar o meu milagre. Oh Deus, em nome de Jesus, acelera o processo. Acelera o processo do meu milagre. Acelera o processo do meu milagre. Pai, me faça entender os seus planos. Em nome de Jesus, acelera esse processo. Eu preciso repetir isso. Acelera esse processo. Deus, acelera esse processo. Porque a minha irmã, meu irmão não aguenta mais. Então acelera esse processo. Oh, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do doce Espírito Santo esteja sempre presente em nosso meio agora e para todo sempre. A igreja do Senhor vitoriosa diga amém. Oh, aleluia. Deus abençoe.